Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 9º dia. Jesus no Tribunal de Anás. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Anás e Caifás, prevenidos do aprisionamento de Jesus, trataram de tudo movimentar para a condenação dele ainda naquela noite. As salas do tribunal foram iluminadas, como era de costume, nos julgamentos de casos graves. Muitos, dentre os interessados na condenação de Jesus, encontravam-se já na sala do conselho e lá continuaram. Toda a multidão dos inimigos de Jesus apinhava-se, portanto, no tribunal de Caifás, dirigida pelos fariseus e escribas de Jerusalém, aos quais se reuniram vários mercadores, dos que o Salvador havia expulsado do templo, muitos doutores vaidosos que tinha reduzido ao silêncio diante do povo, e porventura alguns que não podiam perdoar-lhe o tê-los convencido de erro e confundido, quando na idade de 12 anos deu a primeira instrução no templo. Foi assim que de todos os lados ia surgindo um movimento concêntrico em direção ao palácio de Caifás, para falsamente acusarem de crime o Cordeiro sem mácula, que tira os pecados do mundo, lançando sobre ele as torpezas de que eram réus os próprios acusadores. Pecados estes que, na verdade, Jesus quis aceitar e expiou no sacrifício da cruz. A maior parte dos apóstolos e discípulos andavam errantes ou procuravam refúgio nas cavernas do Monte das Oliveiras. Ao encontrarem-se, tremem, pedindo notícias em voz baixa, sendo, porém, interrompidos ao menor ruído nas tímidas comunicações entre si. Na zona sul da cidade corre Judas Iscariotes, atormentado de remorsos. Vai só, fugindo da própria sombra, impelido pelo demónio. O inferno parece estar aberto para atormentar todos os pecadores. O furor de Satanás concentra-se num só propósito: aumentar a carga enorme do Cordeiro sem mancha. Foi por volta da meia-noite que levaram Jesus ao palácio de Anás, introduzindo-o numa sala muito espaçosa. Em frente da entrada, encontrava-se já sentado o sogro de Caifás, rodeado por 28 conselheiros, ocupando ele uma cadeira colocada num estrado alguns degraus acima do pavimento. Anás esperava já impacientado a chegada do Salvador. Todo ele era rancor e hipocrisia, parecendo que uma alegria infernal lhe percorria todas as fibras. Presidia Anás a um tribunal encarregado de velar pela conservação e pureza da doutrina de Moisés e de acusar aos príncipes dos sacerdotes todos aqueles que atentassem contra os ensinamentos dos judeus. Por essa razão é que se encontrava rodeado pelos vogais do referido tribunal. Jesus, esse ficou de pé em frente de Anás, pálido, desfigurado, mudo e de cabeça baixa.
São estas aproximadamente as palavras que Anás dirigiu ao Senhor. Como é isto, Jesus Nazareno? Que é dos teus discípulos? Onde está a multidão dos teus adeptos? Onde está o teu reino? Está-me parecendo que as coisas não correram como tu julgavas. A todos os que seguem a lei de Moisés, pareceu que já bastava de insultos feitos a Deus e aos sacerdotes, e que deviam terminar as violações do sábado. Quem são os teus discípulos? Onde estão eles? Tu calas-te? Fala já, agitador, sedutor. Não comeste tu o cordeiro pascal de um modo desusado, em tempo e lugar em que o não devias fazer? Pretendes introduzir uma doutrina nova? Quem te deu autorização para ensinar? Em que parte do mundo é que estudaste? Fala, que doutrina é a tua? Respondeu-lhe Jesus: Eu falei publicamente ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde concorrem todos os judeus, e nada disse em oculto. Para que me perguntas? Interroga aqueles que ouviram o que lhes preguei. Ei-los que aí estão e sabem o que lhes ensinei. O rosto do pontífice, quando ouviu a resposta do Salvador, acendeu-se de furor e indignação. Foi então que um infame archeiro que estava próximo de Jesus o notou e, com a mão calçada de uma manopla ou luva de ferro, feriu a boca e faces do Senhor, dizendo-lhe: Assim respondes ao pontífice? Jesus, abalado pela violência da pancada e de mais a mais, empurrado brutalmente pelos beleguins, caiu de lado sobre os degraus e o sangue rebentou-lhe do rosto e nariz. Levantaram-no, entretanto, com maus tratos. Então o Senhor disse pausadamente: Se falei mal, dizei-me em quê? Mas se falei bem, por que me feris? Anás, desesperado ao ver a tranquilidade do Salvador, convidou os presentes a que referissem, como Jesus mesmo o pedia, o que lhe tinham ouvido dizer, ouvindo-se nesse momento uma explosão de clamores confusos e desconcertadas imprecações. Nessa altura, Anás mandou buscar uma espécie de rótulo do comprimento quase de uma vara e largura de 3 dedos. Nele escreveu uma linha de letras maiúsculas, cada uma das quais indicava um artigo de acusação contra o Senhor. Aqui está o cetro do teu reino. Aí vão fechados os títulos, as tuas dignidades e direitos. Leva-os ao sumo sacerdote para que reconheça a tua missão e te trate conforme a tua dignidade. E voltando-se para os soldados, acrescentou: Segurem bem esse rei e conduzam-no ao pontífice. Prenderam então de novo as mãos de Jesus, que lhe tinham sido desligadas, e puseram-lhe entre elas o simulacro de cetro que levava às acusações de Anás. É assim que foi conduzido à casa de Caifás, no meio de risadas, injúrias e maus tratos da multidão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.